Olá, boa tarde. Aqui estamos mais uma vez tentando realizar a live. Tá meio que difícil, mas vai dar certo. Esperar um pouquinho a Adriana entrar. Estamos aguardando a Adriana entrar para a gente dar continuidade à live. Espero que dessa vez dê tudo certo. Ei! Pronto! Tô aqui. Agora vai, hein? Vai, vamos lá, Tomara. vamos que vamos. Então, a Pessoal, Adriana estava obrigada falando de novo por vocês voltarem. A gente quer pedir desculpas, infelizmente está caindo. Nós tivemos problemas com o áudio, mas seja bem-vindo e esperamos que você permaneça até o fim. Então, a Adriana estava falando um pouquinho que nós estamos de azul por conta do dia hoje, né? Pode continuar, Adriana. Isso, falei que esse dia é comemorado desde 2007, porque as Nações Unidas, né, instituíram esse dia de conscientização do autismo, né? E aí eu falei um pouquinho das características, né, de uma pessoa com autismo, né? Tem que ter inabilidade persistente na comunicação social e na interação, padrões restritos, repetitivos de comportamento, de interesse ou de atividades, né? E aí, então, eu falei que é muito comum, então, a gente ver crianças que têm um atraso no desenvolvimento da comunicação oral, crianças com dificuldade no contato de olhos e imitar, interagir, muitas vezes resistente a mudanças, com pouca habilidade para se expressar, por exemplo, os seus sentimentos, ou também interpretar os sentimentos das outras pessoas, né? E aí as pessoas podem dizer assim, Adriana, mas isso é para todos, né? Todos os autistas vão ser assim? E a resposta é não, né? Nós temos que deixar bem claro que não. Essas características elas se desenvolvem diferente, né, entre as pessoas, né? E a gente tem que lembrar também que não pode se fazer um diagnóstico sem uma avaliação mais aprofundada, né? Então, através de um médico especialista, geralmente esse diagnóstico é feito, né? E de um apoio, de uma equipe, né? Muitas vezes é preciso avaliação neuropsicológica para ajudar no diagnóstico diferencial. Muitas vezes é preciso avaliação do fono e por aí vai, né? Então, a gente, com esses sinais que eu dei, a gente pode até levantar uma suspeita, ter aquele alerta vermelho, digamos assim, né? Mas o diagnóstico só é dado pelo profissional capacitado, que é o médico, mais uma equipe interdisciplinar, né? Preferencialmente. Tá joia? E aí, Cris, a gente se propôs a falar um pouquinho sobre a questão da brincadeira e a terapia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim, assim, que a gente usa, né, a brincadeira no dia a dia, nas nossas terapias e também indicamos algumas brincadeiras, algumas atividades para casa, para os pais darem continuidade a esse processo, né, de tratamento, de acompanhamento, mas a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é realmente terapia, o que é uma brincadeira com o objetivo de estimular a criança, né? E aí você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, então, como você falou, a proposta é falar um pouquinho sobre o brincar, a diferença entre a brincadeira e a terapia e de que forma os pais podem estimular os seus filhos em casa. Então, o brincar, ele é muito bom, estimula todos os sentidos. Ele ajuda a desenvolver tanto a mente quanto o corpo. E ele pode proporcionar uma natural da necessidade de atividade dessas crianças para os seus pensamentos e sentimentos. Então, muitas das vezes, a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela não tem um repertório muito grande de atividades. E ela também pode não brincar com um objetivo, um propósito específico ou de acordo com a sua idade.
Então, a gente sabe que o brincar, ele é muito bom e que ele pode ajudar em tudo isso que você acabou falando. Por exemplo, a interação social, a comunicação, a linguagem, a aceitação. E por isso a gente utiliza o brincar. E a gente ouve muitos pais falando, eu vou levar meu filho para terapia para brincar? Ele vai aí para brincar? Isso ele faz em casa, né? Exatamente. Mas não é bem assim. E que bom que parece que a criança está ali brincando, se divertindo, né? Sinal que nós estamos fazendo um bom trabalho. Mas o brincar, ela é a principal ocupação da criança. Então, assim, a partir do brincar, ela consegue desenvolver várias habilidades, tanto cognitiva, quanto social, quanto na comunicação, autocuidado, solução de problemas, nas funções sensório-motoras. Por quê? No brincar, ela vai estar ali se interessando por algo, a gente consegue despertar a curiosidade, com o brincar ele consegue solucionar problemas, consegue superar desafios, consegue ter iniciativa. Então, tudo a gente consegue no brincar. Através do brincar. A gente não vai atrair a atenção de uma criança para a gente alcançar um objetivo se não for por meio lúdico. Então, eu acho que vale a pena também a gente ressaltar que quando a criança brinca, alguns hormônios são liberados. E isso tudo age em favor dela, sabe? Para o seu benefício. Quais hormônios são esses? Eu posso listar, talvez, dopamina, a serotonina, endorfina, acetilcolina. E cada um desses vai servir para uma coisa. Por exemplo, a serotonina, ela vai agir gerando a sensação de tranquilidade na criança. A endorfina, ela vai colaborar para o bem-estar. A acetilcolina, ela vai estar ali ativando a memória, a atenção dessa criança. Dopamina, o sistema de recompensa. Então, a motivação, o prazer, tudo isso está vindo desses hormônios. Que a criança, enquanto brinca, né, acaba liberando. Isso é muito bom. E aí, qual é a diferença da brincadeira para a terapia? Na terapia, nós temos profissionais qualificados que estudaram para isso e que estão utilizando o brincar para alcançar um objetivo. Nós, enquanto profissionais, a gente traça, né, um plano de tratamento, um objetivo que é específico para aquela criança e, através da motivação, a gente vai levar essa criança à aprendizagem. Já a brincadeira, de forma global, é bom, é positivo, sim, mas a gente nunca pode comparar com uma terapia. A gente está passando aí nesse processo, né, pandemia, estamos na quarentena por conta do Covid-19, a gente vê na televisão, jornais, a gente vê na internet, até supermercado dicas, né? sugerindo brincadeiras. Né? A gente vê várias sugestões de jogos e de brincadeiras para a gente fazer com nossas crianças. É interessante porque ela tinha uma rotina e, de repente, houve uma ruptura de rotina. E para não gerar um impacto muito grande nessa criança, a gente vai utilizar do brincar, vai fazer atividades com ela em casa, mas não é o suficiente. É importante, além dessas atividades, dos jogos que a gente faz em casa, que está aproximando muitos pais dos seus filhos, isso é algo positivo também, porque com a rotina que a gente tem, muitas vezes o pai, a mãe não tem tempo de brincar com o filho, não consegue ensinar uma brincadeira que ele fazia, que ele gostava quando criança. Então, esse momento está sendo enriquecedor por esse lado. Mas, por outro lado, não anula a necessidade de permanecer numa terapia. Né? É claro que tudo vai ser de acordo com na medida do possível. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai permanecer, né, nessa situação, mas enquanto isso, a gente vai fazendo as atividades sim, só que
não quer dizer que a gente não precise de terapia, de dar continuidade ao tratamento. É preciso sim, é importante sim, e depois você vai até falar, né, de como a gente pode fazer online. Mas assim que exatamente. conseguirmos retomar as nossas atividades laborais, a gente faz no físico mesmo, presencial, que é melhor. Isso. E aí, o porquê a importância de manter a terapia? As terapias, elas não funcionam, não estão aqui para trazer uma cura ou fazer com que a criança, né, filho ou a filha, deixe de ser ou ter algum diagnóstico. Mas elas estão aqui para auxiliar, ajudar o filho, a criança, a ter um desempenho na vida, independente do diagnóstico. Então, assim, certamente quem está aqui na live já ouviu falar de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro que o cérebro tem, né, para se reorganizar, modificar a sua estrutura em resposta com o meio externo que ele recebe. E na terapia, a gente consegue treinar. Tudo que a gente está ali aprimorando de habilidade, a gente faz com que mudanças aconteçam nas conexões neuronais. Isso. Então, vão acontecendo mais sinapses, né, Cris? E o cérebro vai se modificando e a criança vai evoluindo. E quando a gente chega num momento igual esse, né, de parar as terapias, porque foi o que aconteceu logo de cara, não dá para ir mais para o consultório, vamos parar. Depois que a gente veio se organizando para atender online, né? Mas inicialmente vamos parar. E quando você para tudo, o cérebro pensa assim, opa, peraí, cadê a tia Adriana? Exatamente. Cadê ele vai mudar de exercícios todos? Isso é pode acontecer, né, de a interrupção, estagnar a criança, que ela estava ou perder tudo que a gente ganhou, né? Isso é muito ruim, e por isso que é importante da continuidade da gente manter as terapias, justamente por isso, que ele vai se adequando, se adaptando e mudando de acordo com os estímulos que ele está recebendo. Então, é muito importante nós darmos continuidade, sim, com as terapias e não interromper por isso. E aí, você pediu também para falar um pouquinho sobre como os pais podem estimular em casa. Isso. Nós, enquanto profissionais, constantemente, a gente dá algumas orientações, né, de atividades, de exercícios que podem ser realizados em casa. Até porque nós, enquanto profissionais, terapeutas, estamos ali pouco tempo com as crianças. A gente estimula, a gente trabalha, mas são 40 minutos, 1 hora, 1 ou 2 vezes por semana. A maior parte do tempo eles estão com os pais. Então, por isso, constantemente a gente passa essas orientações para que eles se fala deem continuidade. Em 40 horas, né, de estimulação da criança autista por semana, né? Como que vamos dar conta disso? Verdade. Não dá para ser só no consultório, tem que ir para fora do consultório, tem que ir para casa, tem que ir à escola também fazer o seu papel, né? Por isso que a gente sempre trabalha com orientação de profissionais também da educação, com orientação da família. Não dá para ser aquele trabalho ali só dentro da sala, né? Só na sessão ali. Com certeza não. E por isso que, né, sempre o profissional, seja ele psicólogo, fono, educador, físico, terapeuta ocupacional, sempre são dadas orientações para os pais seguirem em casa. Porque na terapia nós estamos trabalhando muitas coisas, seja coordenação motora, seja atividade de vida diária. Então, a criança precisa, né? É um processo. Ela vai aprender ali, mas sempre a gente tem que estar falando, sempre tem que estar ensinando, e por isso a necessidade dos pais darem continuidade. E aí, é importante também reforçar a importância do autocuidado. Porque, assim, enquanto está em casa, né?
vamos escovar o dente, vamos lavar as mãos, principalmente nesse momento, né, que é tão importante, essencial lavar as mãos. E se a criança não consegue, né, Cris? A gente ajuda. Dá Com ajuda certeza. total primeiro, pega na mãozinha, ajuda a fazer, e Você depois, está à falando medida que a pessoa vai aprendendo, aí a gente vai tirando essa ajuda aos poucos, né? isso, e você tocou num ponto importante, porque muitas das vezes, quando eu vou conversar com os pais, por exemplo, a alimentação. A criança não consegue se alimentar sozinha. Ou a criança faz sujeira. Aí a mãe, para impedir que a criança suje, ou porque está demorando, por essas Às vezes a questões, ela correria, prefere né? fazer. Ela prefere fazer. E não, nós estamos aqui para orientar o quê? Vamos deixar a criança fazer, tem que estimular a autonomia e a independência para a realização dessas atividades. A Então, gente muitas vezes dá tudo pronto, né, Cris? Eu falo muito isso, já dá a banana descascada, já dá o brinquedo com a caixa aberta. Olha quanta oportunidade a gente está perdendo de estimulação, não é? exatamente. É roupa, é alimentação. Porque, assim, a criança, às vezes, não sabe se vestir sozinha, mas ela consegue auxiliar com o braço, né, com a perna. E aí o pai não deixa um momento tão rico, tão, sabe, importante, e que, como a gente falou agora há pouco, né, devido à A gente começa correria. com coisas mais simples, né? Porque também, se a gente começar com uma coisa muito difícil, a criança vai até se frustrar, talvez, não vai Sim, dar sempre conta e pode graduando. desistir. Exatamente, sempre graduando. E quando você fala de alimentação, igual a gente usa o lúdico, né? Por exemplo, para aprender, de estar ensinando o que a criança está comendo, falar os nomes ali dos alimentos, ou fazer um desenho com uma banana, uma laranja, um coqueirinho, de sempre estar trazendo aquilo de forma atrativa para a criança. Então, ela vai aprender, vai se divertir. Por exemplo, quem nunca ouviu mamãe falando, vamos comer uma arvorezinha se tratando de um brócolis? O couve-flor. Então, assim, são nessas pequenas coisas que a criança vai ali se divertindo, aprendendo e se alimentando. E da mesma forma, né, que eu falei pro vestir, o despir, para tomar banho sozinho, é interessante a gente trazer, por exemplo, bonecos, né, para o banho, de mostrar, dar a ordem simples. Vamos lavar a cabeça, lavar os pés. Usando Qual o recurso que eles barulhinho, por exemplo, tem gostam. um carro. Qual o barulho da buzina do carro? Tem um patinho. Qual o barulho que o pato faz? Qual a onomatopeia? Que aí a gente já vai trabalhando a parte de fala e linguagem também, né? Sim. É essa a ideia, assim, que são orientações que a gente dá, coisas simples que os pais podem realizar em casa. E que ajudam muito, muito, muito. Porque a gente sempre bate na tecla, né, da autonomia e independência da criança. Então, de que forma eu posso contribuir? Além da terapia, de estimular também em casa. E aí, Cris, as mães podem falar bem assim, né? Adriana, mas nossa, eu tô louca aqui, eu tô lavando roupa, eu tô cozinhando, eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu só não tô trabalhando fora, mas eu tenho tudo isso. A minha secretária, né, a pessoa que me ajuda não tá podendo vir mais, né? Como é que eu vou dar conta disso? Então, eu sempre falo assim, você, a gente sabe disso e passa essas orientações para o pai, que é bacana às vezes ter uma rotina. E falando em rotina, que eu acho importante a gente estabelecer. Tá falhando. Oi? Às vezes acredito. Voltou aqui para mim já. Para mim você tá em câmera lenta. Aqui tá ok, Cris. Vai, tô te ouvindo. Beleza. Não, então eu estava falando assim, que
A gente orienta que às vezes tenha uma rotina, né, aquele horário de fazer tal atividade, às vezes precisa até ser uma rotina visual, porque a É criança, às vezes, importante, autista, exatamente. pelo auditivo, ela não compreende tão bem o que ela tem que fazer, mas se você mostrar É o visualmente, visual. É. isso vai ficar mais fácil. Então, pode ter a hora de acordar, o café da manhã, almoço. Ah, às 2 horas da tarde vai ser a hora que a gente vai fazer a brincadeira tal, ou atividade tal que a tia Adriana passou pra gente nesse período de Covid, entendeu? Exatamente. Mas também tem a outra forma de fazer, igual eu falei, você está muito na correria, aproveita as situações do dia a dia, o banho, a alimentação, que são momentos que a criança está com bastante atenção ali, né? E você está estimulando ela, mas de uma forma mais natural, sem ter aquela coisa rígida, também de horário e tal. Sim, esse estabelecimento de rotina é bem importante e, como você falou, não só para estimular, né, no que diz respeito à brincadeira, atividade, mas também para revisar as coisas escolares, para o sono, para auxiliar nas tarefas domésticas, porque muitas das vezes a gente pensa assim, uma criança, como assim tarefas domésticas? Mas dependendo da idade, ela consegue jogar um lixo fora, ela consegue guardar os brinquedos, ela consegue lavar uma verdura, né, legume. Então, são essas coisas simples que a gente pode também estar trabalhando essas questões. Uhum. E tem uma coisa também, Cris, que é o seguinte, quando começou a se instalar essa questão do Covid-19, a gente já foi sentindo que não ia ter jeito, uma hora as terapias iam parar, né, em consultório mesmo, presenciais. Então, foi um hábito nosso já ir passando atividade para casa. Né? Então, aqueles que não começaram ainda essa forma de atendimento remoto, online, vai fazendo essas atividades que a gente deixou para casa, né? E aí, de agora em diante, a gente continua à disposição para a gente continuar esse trabalho. Não pode ficar aqueles exercícios ali que a gente passou para a quarentena inteira. Né? Tem que ir mudando os estímulos, a quantidade de estímulos, digamos assim, os tipos de estímulos, né? A variedade de estímulos, né? Então, não pode ficar só com aqueles que a gente deu dica logo após o início da quarentena, né? Essa época de distanciamento social. É verdade. Uhum. E, então, assim, Cris, o atendimento online, ele já era uma realidade, né? Então, vários conselhos já liberavam, né? Mas a gente estava naquela da comodidade, né? Naquele tratamento, digamos assim, que aquele que a gente está acostumado. Padrão. Assim, padrão. Eu vou me deslocar, vou até lá no consultório, vou até lá na Viver ser atendido pela Cris. Eu vou até o consultório ser atendida pela Adriana, né? Mas já tinha algumas abordagens que a gente poderia fazer online, né? Porque o conselho, de uma certa forma, já embasava a gente, né? Mas não era feito porque até então não precisava. Então, no máximo, a gente mandava orientações pelo WhatsApp também, né? Mas com o Covid, aí os conselhos fizeram o quê? Não. Vamos estruturar essa coisa direitinho, não pode virar bagunça. E saíram resoluções, né? Deixando o fonoaudiólogo fazer o teleatendimento, o médico, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, vários profissionais, né? Então, eu comecei logo o que eu pude buscar de conhecimento nessa área, eu busquei. Tiveram lives, tiveram mini cursos, né, para a gente poder estar ainda mais capacitado para fazer esse tipo de atendimento, né? E eu comecei, sim, esses atendimentos. Comecei com quem? Com os meus próprios pacientes lá do consultório. Não são pacientes novos. Não é gente que está começando agora. Eu comecei com os meus pacientes, que eu já conheço, que eu já tenho objetivos muito bem definidos, né? Então, eu estou dando prosseguimento online, né? Então,
Já tem pesquisa, né? Aí, se a gente for procurar na internet, falando, né? Tem artigo científico falando do quanto que isso pode ser bom nesse atendimento remoto, né? Uma coisa, por exemplo, é os pais compreenderem melhor as condições dos seus filhos, né? E vão estar, através dessa orientação dos profissionais também, ainda mais preparados para serem coestimuladores, coterapeutas, né? Nessa fase que a gente está vivendo, né? Então, hoje já tem artigo científico falando disso, né? Não foi tirado do nada. Tem comprovação e ainda mais, como eu falei para você, tem o respaldo dos nossos conselhos também, né? Então, eu decidi com os meus familiares como a gente ia fazer. Alguns precisa ser a teleconsulta mesmo, né? Então, a gente faz a terapia, ao mesmo tempo que é no consultório, a gente faz em formato virtual, por Skype, né? Ou alguns casos, não é tão indicado, mas pela chamada de vídeo também, né? Mas é preferencial que seja por Skype ou pelo Zoom, alguma plataforma desse tipo, né? Então, geralmente eu fico com a criança ali, aquele tempo da terapia, o pai ou a mãe, algum familiar está junto, auxiliando a criança ali, por caso de não entender alguma coisa que eu propor, entendeu? E depois eu também costumo passar a atividade para casa, assim como eu fazia no consultório, certo? E também até porque, tem como uma a gente outra falou, forma. né, que precisa dar continuidade. Não vai interromper. Não é porque é virtual agora que eu vou deixar de passar para casa. Ô, Adriana, você tocou num assunto que é interessante, porque tem uma diferença, né, de teleconsulta para telemonitoramento. E Isso, aí, alguns casos eu faço telemonitoramento. Isso, o telemonitoramento ele já não é em tempo real, sim, entendeu? Geralmente eu vou passar os exercícios para a criança, né, para a família, no caso, através do WhatsApp, por exemplo, e a família tem que ir me dando um feedback. sim, Entendeu? Então, vamos supor, uma criança que eu trabalho a questão de leitura e escrita com ela. Aí passei uma atividade para casa, envolvendo uma produção de texto, alguma coisa assim. Então a mãe pode filmar eles fazendo aquela atividade, tirar fotos e depois me enviar. E eu necessariamente tenho que dar um feedback, falar se foi tudo ok, o que pode melhorar. E aí eu vou me replanejar para as outras atividades que eu venha a passar, entendeu? Para a criança. Aquela atividade ali, de uma certa forma, ela vai me ajudar a continuar planejando. E né? durar o mesmo tempo da terapia, qual é o tempo? Então, o telemonitoramento, como eu te falei, ele não é em tempo real. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso combinar com a família de passar 3 atividades por semana, ao invés de fazer uma sessão pelo Skype. Porque às vezes a família, ela não sabe acessar o Skype, ou não tem internet, não tem computador. Então, a gente tem que se adequar, a gente não pode dificultar as coisas. Né? Tem que ser acessível. Então, a criança não pode ficar sem um tratamento. O fonoaudiólogo está se dispondo a atender, mas a gente tem que olhar também as limitações das famílias. Né? Então, aqueles que falaram comigo assim, Adriana, nossa, eu nem sei o que é Skype. Por mais que eu ofereci, não, também estou nessa, vamos aprender junto. Mas a pessoa preferiu que seja feito telemonitoramento, eu estou fazendo, então. Então, vamos supor, teve casos que eu combinei, ó, eu vou passar 3 atividades por semana, né, em cima daqueles objetivos que eu tenho com a criança, mas necessariamente a família tem que me dar um feedback para eu também dar o meu feedback, para ser realmente um telemonitoramento, servir como atendimento. E a importância, né, dos dois estarem aplicados nesse tratamento, porque a gente precisa do apoio dos pais mesmo. Exatamente. Então, assim, tem sido muito bom. O momento pede e a gente tem que se adequar. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Infelizmente, né?
Então, com algumas adequações, vamos levando, né? Mas eu acho que parar de vez não é o caminho, por causa daquilo que você falou, da neuroplasticidade. Então, o cérebro aprende aquilo que é importante, aquilo que acontece sempre. Se de repente não tiver mais os estímulos lá da tia Adriana para aquela criança, a criança pode estagnar, o cérebro vai pensar assim, pô, peraí, cadê? Cadê a tia Adriana que estava aqui estimulando para a gente falar o som do F direitinho? Cadê a tia Adriana que estava trabalhando para melhorar as habilidades sociais dessa criança? Sumiu? Ah, então não é mais importante. E aí pode realmente estagnar ou até regredir essa criança, isso é fato. A gente vê isso às vezes no período de férias, né? Quando ela volta, muitas coisas que foram estimuladas, que elas adquiriram, já não estão mais como antes. Isso é Exatamente. Um ponto bem importante. E eu queria te falar o seguinte, Cris, na TO também está liberado a questão dos atendimentos online. Fala um pouquinho para a gente na TO, como que ficou isso? Sim, para a TO também não muda muita coisa. Mas, assim, eles especificaram muito, eu não sei como que é nos outros conselhos, mas é preciso ter tido algum contato inicialmente. Se a criança já era acompanhada ou já foi avaliada em algum momento, pode ser realizado. Então, a gente só pode fazer esse telemonitoramento a partir de um momento presencial. Se não tem que já ter feito uma anamnese, uma avaliação, uma triagem. Mas fora isso, está liberado, super autorizado, é igual você falou. Era algo que já existia, mas que ou alguns não tinham ciência ou preferiam dar continuidade só mesmo no presencial ao invés de virtual, né? A gente seguiu o tradicional, né, dos atendimentos presenciais, mas orientações das famílias, né? Mas como você enfatizou, a gente precisa se adaptar, né? Enquanto terapeuta ocupacional, eu sempre falo isso, se adaptar à nova condição de vida. Não é porque a gente não está tendo contato que tudo se perdeu. Então, a gente se adapta mesmo para o melhor, proporcionar um atendimento eficaz mesmo. Em crise, é que a gente está falando hoje, principalmente do autismo, né, e dos pacientes que têm autismo, né, que têm o TEA. E aí eu acho que é muito importante uma rede de apoio, não é, Cris? Então, assim, as pessoas, aqui a gente tem na live pais, profissionais, amigos, né? Então, acho que vale a gente falar que no Instagram da Viver, nas redes sociais da Viver, tem conteúdo sobre autismo e outros conteúdos também, né? Nas nossas próprias redes sociais, também a gente vive colocando dicas e fazendo postagens, né, para ajudar as famílias nesse dia a dia. Fora isso, qualquer um que precisar, a gente está disponível, quiser mandar um WhatsApp ou uma mensagem no direct, que a gente puder ajudar na medida do possível, né? E fora isso também, Cris, a gente tem a nível nacional, né? Vale a gente citar aqui, a gente não tem nenhuma parceria nem nada, mas são profissionais que a gente acompanha, que vale a pena citar o nome, que é um trabalho muito sério em relação ao autismo, que é a Maíra Gaiato, que é o Fábio Coelho, da Academia do Autismo, Maria Cláudia Brito, que tem um projeto chamado Saber Autismo, ela é uma fonoaudióloga. Tem o Dr. Clay Brits, que tem a página Entendendo Autismo. Temos também a Mais, a Paz, todas essas instituições hoje têm redes sociais, né, com várias informações. Então, eu acho que a gente tem que criar uma rede, né, entre os profissionais, família, essas instituições, para a gente poder crescer junto, né? Então, não dá para falar que autismo é simples, que não é simples. Se você não estuda, se você não entende, não vamos atender, pessoal, porque é muito difícil.
Temos, assim como qualquer outro quadro, a gente tem que entender para poder atuar, né? Mas no autismo eu digo que ainda mais, né? Então a gente fala em espectro, então são assim uma infinidade de casos, nunca um é igual ao outro, né? Então a gente tem que estar muito preparado para atender e para ajudar essas famílias, e as famílias também têm que estar munidas, né? Digamos assim, de muito conteúdo, de muita orientação para poder ajudar seus filhos. Exatamente, até porque desde a descoberta até, né, agora, por exemplo, a mãe, os pais passaram por uma série de coisas. Então é muito importante mesmo essa rede de apoio, porque a gente vê muitas mães, pais angustiados, então precisa mesmo. Acho que a gente não vai poder dar continuidade a essa live, que as meninas estão falando aqui que deu 1 hora e que vai interromper. Já? Mas já? Nós teríamos muito mais coisas. Uma surpresa ainda. Tem que falar rápido. Então, por isso a gente não vai ficar falando muito sobre essas questões, porque a gente tem uma surpresa. Foi preparado com muito carinho. Adriana, fala aí pra gente. Então, olha só, pessoal, a gente divulgou nas redes sociais que ia ter uma surpresinha, né? E aí a gente ficou pensando o que poderia estar contribuindo com vocês, né? Para vocês, para servir, né, de orientação, servir como recurso, né? Nesse momento aí. Então, temos duas coisas. Eba! Primeiro, quem colocar um oi lá no nosso direct, tá bom? Tem que mandar oi no direct para receber, tá bom? Então, quem mandar o oi vai receber um catálogo que foi preparado pelos nossos psicólogos lá da Viver com muito carinho, falando sobre manter o equilíbrio nessa época agora, né? Haja saúde mental para dar conta disso tudo, né? E o outro, que é o nosso queridinho, tá aqui, é a nossa atividade Cara de Quê? Então vai ser enviado um arquivo pelo direct também, onde a pessoa vai poder imprimir e trabalhar com a sua criança isso aqui as emoções, da forma que achar mais legal. Também tem um manual falando como pode ser feito. Então, você pode usar como um termômetro das emoções. A criança mostra aqui, ó, como que ela está se sentindo hoje. Está feliz? Está triste? Isso aqui vai correndo, ó. Entendeu? Você pode mudar o olhinho ou a boquinha, né? Ou então você pode trabalhar também. Você faz aqui a carinha, a criança tem que identificar qual sentimento qual a emoção é. Ou então, o contrário também, você pede, fulano, faz aí, monta pra mim aí a carinha de medo. Agora a carinha de raiva. Aqui nós temos a possibilidade de trabalhar com 4 emoções básicas: felicidade, tristeza, raiva e medo. Tá bom? Então vai ser disponibilizado para todo mundo aí que quiser gratuitamente. Tá bom? E a gente vai ficar muito feliz se vocês brincarem em casa, né? E depois marcarem a gente nas redes sociais, tá bom? E tem mais uma coisa bacana, gente. A gente vê muitas crianças com autismo, com déficit, como eu falei antes, em identificar as emoções nos outros, falar sobre suas próprias emoções, né? Então, se você imprimiu esse arquivo aqui, manda para sua psicóloga, manda para sua fono, para sua TO e pede ajuda. Olha, eu ganhei das meninas lá do Viver Consultórios Associados esse material, mas eu não estou sabendo muito bem como usar. No caso do fulano de tal, como que eu posso usar esse material? E aí o terapeuta também pode estar ajudando, né, Cris? Com certeza. Certo? Exatamente. Então a gente agradece por vocês permanecerem até o final. A gente teve alguns probleminhas no início, acho que nem vai ficar aqui nossas apresentações, né, Adriana? Mas eu tentei salvar. Vamos ver se ficou alguma coisa lá.
nós vamos fazer mais lives a partir de agora, né? Começamos falando sobre o autismo, aproveitando o dia de hoje de conscientização do autismo, mas nós teremos outras, então a gente pede para vocês ficarem de olho, porque nós temos dicas, né, orientações muito importantes para lidar com crianças, independente da condição de saúde dela, tá bom? Cris, Então, muito deixa eu te obrigada a falar, o todos tempo está vocês. exatamente qual? Porque teve uma pergunta que eu queria só tocar nela. Aqui para mim não aparece, mas a Camila e a Elaine estão falando. Meninas, o tempo, 1 hora. Mas fala se Mas der. eu acho que falta, porque a última vez a gente entrou já era mais de 4h20, se eu não me engano. Não? Era Se alguém 4h22, puder ajudar aí eu com o acho. tempo. Porque duas questões, pelo menos, eu queria tocar, então, antes da gente se despedir. Teve uma pessoa, que eu não sei exatamente o nome mais, não vou lembrar, mas ela perguntou assim, tem uma característica assim que tem que ter para ser autista? Entendeu? Então, assim, eu sou fono, você é TO, a gente nem é o profissional mais adequado para ficar falando disso, digamos assim, né? Mas, assim, a gente tem que bater na tecla, que é o seguinte, eu vou até ler aqui, para ficar bem claro. Tem que ter inabilidade persistente na comunicação social e na interação social, bem como padrões restritos, repetitivos de comportamento, de interesse ou atividades. Então, tem que ter isso. Não dá para ser bem assim. Ah, fulano tem seletividade alimentar. Ah, é autista. Não. Ah, fulano não olha no olho. Ah, é autista. Não pode, não é isso, Cris, que a gente sabe? Sim, porque são várias características autísticas. Eu posso ter uma, você outra, mas isso não quer dizer que sejamos autistas, né? É preciso mesmo ter uma quantidade dessas características e preferencialmente, principalmente essas que você citou. Isso, Porque então nem todo a mundo tem gente pessoas que gostam de ficar dentro de casa, que não querem interagir. Mas não isso dá não para quer dizer que ela generalizar. seja. Então, assim, tá na dúvida, a Adriana não vi só dificuldade de contato no olho, não. Eu vi também que tem seletividade alimentar, fica rodando objetos, faz umas coisas diferentes, tá muito difícil desenvolver a fala, então vamos procurar uma avaliação, um médico especializado, uma equipe especializada. Mas não dá para generalizar, colocar tudo como autismo, que também não é assim, né? Então a gente sabe que a incidência é grande sim, né? Ainda saiu em março agora nos Estados Unidos pelo CDC falando que a gente já fala em 1 para cada 54, né? Exatamente. 1 a cada 54 crianças é autista, né? Segundo a última pesquisa feita, né? Então a incidência é grande, mas não é assim, não dá para generalizar, tá bom? Temos que ter muito cuidado. Tanto os profissionais, quanto famílias, quanto escola, muito cuidado. E mais uma pergunta, Cris, que eu recebi ontem. Depois que a gente fez aquela live rápida, convidando o pessoal para hoje, que foi o seguinte, Adriana, eu sei o que fono faz com o autista, ajuda a falar, ajuda nas habilidades sociais, mas Theo faz o que mesmo com o autista? Aí eu falei, amanhã a Cris vai te responder, então eu acho que a gente não pode deixar fechar essa live, você falando um pouquinho o quanto o Theo também é importante e tem que fazer parte dessa equipe que trata a criança com autismo. Então, você falou algo bem importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, não consegue realizar as atividades de vida diária, e isso é o TO. Mas o TO, ele trabalha em uma série de coisas. Coordenação motora, né, no movimento de pinça, todas as questões que estão ligadas à ocupação da pessoa, à ocupação humana. Então, se tratando de criança, se ela não consegue brincar, se ela não consegue interagir, se ela não consegue se alimentar, se ela não consegue segurar num lápis, até a questão da linguagem, junto com o fono, a gente consegue trabalhar. Tem crianças que levam muito objetos à boca, então o TO, junto com o fono, vai trabalhar essas questões.
Então, a gente pode contribuir muito, não necessariamente só com atividades de vida diária, mas na rotina, né, no cuidado. O TO ele vai englobar tudo que está relacionado ao ser humano, às ocupações humanas. Então, que vai do vestir, de se alimentar, do viver sozinho e toda essa independência que a criança com espectro autista precisa, né? Não é porque ela tem que ela não vai conseguir realizar nada, ela é capaz sim, e para isso a gente vai ajudar essa criança a se adaptar, a viver da melhor forma possível. Então é isso. Tá, a Elaine toda hora fala do tempo. Eu, assim, poderia falar muito mais, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Mas podem me procurar, eu vou com o maior prazer falar um pouquinho mais da TO, mas já deixo de antemão que a gente trabalha com tudo que está relacionado às ocupações humanas. Na escola, no trabalho, no lazer, conseguir gerir dinheiro, tudo a gente consegue trabalhar, estimular. Então é isso. Obrigada, Cris. Pessoal. Obrigada, Adriana. Obrigada a cada um que permaneceu, acompanhou com a gente. Michele, Amanda, Fabiano, Sandra, Camila, Elaine. Um monte de gente aí também. Sim, tem bastante gente, bastante comentários. Angélica. Minha amiga Laisa acabou de Kit entrar. Vamos Brincar interagiu bastante com a gente aí. Menina, é a Renata. Renata, tamo junto, falar com a outra. Obrigada, tá bom, todo gente? mundo. Então, agradeço muito por vocês terem ficado aqui com a gente, né? E, Cris, que venham próximas, não é? Foi a nossa primeira live. Nós estávamos um pouco suando frio, mas foi muito bom. E não esqueça, deixa o olho no direct, gente. Quem entrou agora para ganhar o brinde. Isso. Tá bom? Cara de queijo. E constantemente nós estamos enviando nossas revistas virtuais, né? Com uma infinidade de orientações, não só no que diz respeito à terapia ocupacional e fono, mas psicologia, educação, né, física. Uma série de profissionais que nós temos. Tem a Carol, da nutrição. Tem muitas coisas legais, gente. Exatamente. Então tá bom? Cris, então, muito tchauzinho. obrigada. Beijo, pessoal. Boa tarde. E que não pare a conscientização. Não pode ser só hoje, né, Cris? É verdade. Tem que ser todo dia. É constante. Tchauzinho, gente. Beijo. Tchau.